Eu sou um dos coordenadores do GT de Transportes e Logística do Projeto Brasil Popular, da Frente Brasil Popular. Nós somos um coletivo formado por técnicos, acadêmicos, militantes políticos, alunos da graduação e da pós-graduação da Geografia da USP e da pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Nós somos sindicalistas, metroviários, ferroviários, portuários, aeroviários. Então nós somos uma categoria, temos um coletivo bem amplo de pensadores, pessoas que já trabalharam no governo federal, nos governos do Lula e da Dilma, que têm ampla experiência no desenvolvimento de políticas de transporte, tanto o transporte de longo curso, quanto o transporte da mobilidade urbana. Falar em infraestrutura, em projeto de nação, é um tema que passa pela política, principalmente, política no bom sentido, política no sentido coletivo do termo da política, que passa pela geopolítica e são projetos que são estratégicos. Quando eu falo geopolítica, por quê? O desenvolvimento social e econômico não é algo dado como diz a teoria econômica. Eu sou economista e a gente aprende de forma errada como se fosse um processo que ao longo do tempo nós vamos chegar ao desenvolvimento. E não é isso que acontece. O desenvolvimento ele é constituído de acordo com as forças, com as lutas sociais, com o processo histórico que há no contexto de cada nação. Construir uma nação, você pode ter um país, que é um território, mas uma nação é uma outra coisa, né? Uma nação é um projeto soberano, é um projeto em que todos se vejam refletidos, que haja vida boa para todos, como está um dos preceitos do Projeto Brasil Popular, que contemple todo o povo daquele território, que seja sustentável ambientalmente, que haja inclusão, todos estejam inclusos nesse projeto. Então, é dentro desse contexto que nós estamos trabalhando, pensando todo, o conjunto, e junto também nós não estamos isolados, a caixinha do GT, Transportes e Logística. Nós estamos dentro com os outros, mais de 30 grupos de trabalho que se inserem nesse contexto. Então, é um todo, é pensar de forma total para atingir o objetivo que é o quê? Nós temos um país forte, soberano, e falar em soberania, um projeto de nação tem que ter soberania. Soberania, porque nenhum país se desenvolveu não sendo soberano. Nenhum país se desenvolveu entregando o destino do seu povo a outros povos. E nós vemos isso muito claramente agora, quando houve o golpe de Estado de 2016, em que interesses estrangeiros imperialistas e os sócios do imperialismo, que eu chamo os sócios, o imperialismo, hoje são os Estados Unidos, como já foi a Inglaterra, como já foi Roma, outros tanto, mais de 80 impérios que houve na história da humanidade. E hoje os sócios do imperialismo são os países da Europa Ocidental. Eu cito aqui a Inglaterra, cito a França, cito também a Noruega. Países esses que os interesses das corporações transnacionais desses povos, eles colocaram acima dos interesses do povo brasileiro. Fomentaram o golpe de Estado no Brasil em 2016, usando as instituições brasileiras, a mídia brasileira, em conluio com a elite brasileira, que o Gessé de Souza chama de elite do atraso, que o Chaba Diak chama de sociedade de elite, que é uma elite que vem se reproduzindo desde o Brasil colônia, montado num processo econômico chamado, segundo o Chaba, de acumulação entravada. A acumulação entravada é uma parte do excedente, ela é canalizada para o exterior, como foi no Brasil colônia. Então, uma parte do excedente do Brasil hoje, e esse foi um dos motivos também do golpe de Estado de 2016, é se apropriar da riqueza que esse país tenha. Então, ela vai embora via juros, via pagamento de dívidas, royalties, umas outras formas. Então, opção pelo desenvolvimento social e econômico é uma opção política que um povo faz. E esse povo tem que estar consciente disso. Não existe desenvolvimento sem que o coletivo, sem que você tenha a população, o povo em si,
dentro desse mesmo objetivo. Não há escapatória. E a infraestrutura é a base do desenvolvimento, uma das bases material, porque você precisa construir, principalmente um país com território amplo como o Brasil, você precisa da mobilidade territorial. Você precisa fazer com que haja circulação de pessoas, de mercadorias por esse território. O Brasil é um país continental inserido dentro de um outro continente, que é a América do Sul. Eu chamo de continente porque é um território bem amplo da América do Sul. E nós precisamos também, além de desenvolver uma infraestrutura de transportes para esse país continental, também integrá-lo com a América do Sul, que é um projeto geopolítico. Por isso que eu falo que a questão do desenvolvimento tem que saber quais são os interesses que movem essa nação hoje. O que aconteceu recentemente, dentro desse processo que nós vivemos, uma profunda crise, né? Eu acho que a soberania brasileira nunca esteve tão ameaçada, colocar um governo fantoche, um governo exótico. Exótico na biologia é aquela planta que vem de fora, como o eucalipto, que alguém coloca de fora para dentro, né? Então isso é exótico. Esse governo que está no Brasil hoje, como o governo que está em Honduras, no Paraguai, na Ucrânia, são governos fantoches, governos exóticos, que visam acabar com qualquer projeto de nação desses países onde houve essa colocação desse tipo de coisa exótica, né? É uma coisa exótica, são forças estranhas que governam hoje esse país. Então, dentro desse quadro que nós temos que colocar, nós temos hoje uma grande mídia que age de acordo com os interesses dessas grandes corporações transnacionais e as nacionais, né? Uma parte do empresariado brasileiro, dos banqueiros que estão dentro desse golpe de Estado que houve. E sempre é um golpe de Estado no Brasil quando você tem um projeto de nação sendo colocado. Como quando houve em 64, quando o governo João Goulart queria construir um projeto novo de nação que abrangesse todo o povo brasileiro e, hoje está provado, os Estados Unidos, através da CIA, de outros órgãos, deram um golpe de Estado, colocaram os militares no poder no Brasil para impedir esse desenvolvimento. E o golpe de 2016 foram forças civis, judiciárias, midiáticas, que, junto com esse aparato de golpe que hoje há no mundo inteiro, houve o mesmo processo histórico. Por quê? O Brasil vinha dentro de um projeto de nação com os governos Lula e Dilma. Mesmo com aos trancos e barrancos, um probleminha aqui, outro ali, havia o desenvolvimento de empresas nacionais que estavam competindo no exterior, as empresas de engenharia principalmente, né, do ramo de gás e petróleo, as empresas de engenharia civil, e tem a descoberta do pré-sal, que é o motor que pode, se a gente conseguir recuperar esse petróleo para o povo brasileiro, pode desenvolver o Brasil, ser investido em educação e tecnologia. Então, é dentro desse contexto que nós estamos trabalhando, pensando no Brasil, dentro de um projeto de nação, um Brasil extremamente, radicalmente democrático, um Brasil soberano, um Brasil para todos, um Brasil em que nós possamos conviver em harmonia dentro de um território. O Brasil hoje é um país rico com população pobre. Não existe hoje país com mais recursos no mundo do que o Brasil. Não existe. O Brasil hoje é o país mais rico do mundo, em termos de recursos minerais, de terras para agricultura, de água, em termos de população. Nós queremos oferecer ao Brasil propostas exequíveis, sabendo que primeiro passa pela política, não é questão técnica, a questão técnica hoje está resolvida. Sabemos que, como eu já falei antes, que a infraestrutura de transporte é uma questão geopolítica. Basta ver quando os Estados Unidos, em 1869, inaugurou a Transcontinental, né? A estrada de ferro que fez a ligação do leste com o oeste. Foi um projeto geopolítico dos Estados Unidos. Quando, na segunda metade do século XIX, se construiu o Canal de Suez, que liga o Índico via Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Quando, no começo do século XX, se fez o Canal do Panamá. São obras importantes. Mesmo a ferrovia que foi construída no Brasil, no oeste do Brasil, que liga Bauru até Corumbá,
chegando na Bolívia, é um projeto geopolítico. Quando a França de Luís XIV, através do ministro Colbert, fez a opção de fazer estradas e canais, ali foi uma opção geopolítica de integração do seu território. Fazer circular as pessoas e as mercadorias. Os romanos já sabiam muito bem disso, né? A Via Ápia existe até hoje, as estradas romanas. E antes disso, os próprios assírios, sempre na história da humanidade, a infraestrutura e transportes foi algo concomitante com o desenvolvimento da civilização. E nós queremos aí para o Brasil algo que possa melhorar, impulsionar. Durante os governos Lula e Dilma, nós demos um bom avanço, ainda falta muita coisa a ser feita na questão da infraestrutura, demos um avanço. Através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, né, foram feitas duplicações de rodovias. Eu cito aqui a BR-101 do Nordeste, que foi uma parte muito boa, muito grande, duplicada. Outras rodovias. Foi construída, terminada a Norte-Sul, o projeto original da Norte-Sul. Portos, aeroportos foram recuperados. Então, demos um avanço. Infraestrutura, você tem que ter recurso. O Brasil hoje é um estado subfinanciado. É um estado em que a elite ela quase não paga impostos. Os impostos são colocados principalmente sobre a população mais pobre e a classe média, né? O Brasil, para os ricos hoje, é um grande paraíso fiscal. Tributos não são cobrados, por exemplo, de pessoa física, de lucros e dividendos. Isso tudo, junto com a sonegação fiscal, que o Brasil é um dos países onde há mais sonegação fiscal do mundo, anualmente são evadidos cerca de 500 bilhões por ano. Imagine você se esse recurso for usado no investimento para a implantação, parte dele, logicamente, da infraestrutura, né? Então, se fala que não tem dinheiro, isso não é verdade. Na verdade, são os pobres e a classe média quem financia esse país. Os ricos pouco financiam. Então, outro ponto que ficou muito importante também foi a questão dos juros. O Brasil paga aí cerca de 500 bilhões de anos de juros para, sei lá, 50 mil famílias mais ricas do país, que além de não pagarem quase imposto nenhum, ainda se beneficia dessa transferência do Estado para eles, né? Então, só aí dá cerca de R$ 1 trilhão anual. Então, o Brasil, na verdade, aquilo que eu afirmei antes, é um país rico com um povo pobre. Por quê? Há necessidade de uma reforma tributária. Não dá para falar em infraestrutura sem falar de reforma tributária, sem que os ricos paguem impostos para financiar. Como o Roosevelt fez na década de 30, que cobrou imposto dos ricos, chegava a 95% de tributação dos mais ricos, para financiar a saída dos Estados Unidos através de obras de infraestrutura da Grande Depressão. Foi isso que o New Deal do Roosevelt pôs em prática e os Estados Unidos tiveram um grande crescimento nesse período graças a isso, a essa tomada de decisão do Franklin Delano Roosevelt. Desde a década de 30 do século XIX, 1836 mais ou menos, que tem projetos de hidrovia, de ferrovia, só que esses projetos não saem do papel. A primeira ferrovia mesmo implantada foi em 1825 na Inglaterra. Nos Estados Unidos, já em 1829, já houve a implantação de ferrovia. No Brasil, só em 1854. Né? Então, se ficou aí tanto tempo sem ter a implantação dessas ferrovias. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, por exemplo, implantaram toda a rede ferroviária, ou seja, conectar o país para a circulação de pessoas e de mercadorias, tudo isso no século XIX. Então, toda essa rede foi completa. E no século XX implantaram o modal rodoviário. E depois antes tinham implantado a hidrovia. Então, desse fórum também ficou muito claro o desbalanceamento da matriz. O Brasil depende muito da matriz rodoviária. Não que não tem que ter rodovia, tem que ter rodovia de qualidade, segura, mas você precisa de transporte ferroviário de passageiros regional, precisa de hidrovia, precisa do modal aéreo.
organizado de forma em que a população possa viajar de forma barata. Não tem cabimento uma viagem de São Paulo para Pernambuco, ou do Rio Grande do Sul para Manaus, ser de ônibus ou outro meio. É avião. O Brasil é um país continental. Mas o Brasil precisa de trens. O Brasil precisa de trens de alta velocidade. É um absurdo como a elite brasileira se colocou contra o trem de alta velocidade, ligando Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, você tem aqui o Gessé de Souza falando da elite do atraso, porque o atraso é que garante que eles mantenham o poder, que mantenham a sua reprodução como classe social, como força social. É isso que está implícito nesse modelo que nós temos. E sem passar por isso, sem dar um passo à frente, isso continua de forma inercial, aquele movimento que ele continua por si mesmo. Você não tem como dar um salto sem que haja uma superação dessa fase histórica do Brasil. Que eu acredito que hoje é possível, com tudo isso que está acontecendo, nós nunca tivemos tanta elucidação da verdade, quem é quem, como nós temos hoje no país. Então, as coisas estão acontecendo, então precisa as forças sociais saberem, se apropriarem desse conhecimento e como desenvolver o país. O desenvolvimento, a implantação de uma infraestrutura, ela não acontece por acaso. Ela é fruto de um projeto de nação. É fruto de um povo que quer ter uma vida melhor, se desenvolver social e economicamente. É aí que nós temos o grande salto. Nós precisamos implantar uma indústria no Brasil que vai fabricar trens, indústria nacional. Infelizmente, agora perdemos uma das poucas indústrias de aviação no mundo, que é a Embraer, foi agora apropriada pela Boeing. Perdemos também o pré-sal, né? Perdemos, quem não lembra da Fábrica Nacional de Motores, a FNM? Quem não lembra da Gugel, que eram empresas nacionais, fabricante de veículos no Brasil? Nós precisamos de centros de tecnologia, que vai desenvolver tecnologia ferroviária, o maglev, a ferrovia de levitação magnética, o aeromóvel, que é um desenvolvimento brasileiro para a mobilidade urbana. Nós precisamos de construção de projetos que vão levar ao desenvolvimento, que cria emprego no Brasil. A implantação desses projetos, a construção deles, cria emprego, gera um desenvolvimento social e econômico, além de mobilidade territorial. Você vai ter um país que você vai poder se deslocar a todo ponto com o modo de transporte adequado. Pode ser o trem, o avião, o navio, pela hidrovia, né? Pode ser o modo rodoviário, depende muito da onde você vai, o que vai fazer. Então, é essa circulação que nós queremos possibilitar ao Brasil, que as pessoas possam circular pelo país e pela América do Sul. Então, um processo de integração com os hermanos. Estas são as propostas que nós estamos apresentando para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Social primeiro, né, gente? Econômico vem depois. Não existe econômico social. O social que leva ao econômico.